Então, pode contratar uma assessoria para prestar o serviço de assessoria em licitação? E pessoal, mais uma live e hoje eu quero falar de inexigibilidade de licitação. Inexigibilidade é um tema de sempre, né? É um tema sempre muito relevante que gera muitas dúvidas e medo para quem vai realizar o processo de inexigibilidade e muitas oportunidades para aqueles que querem ser contratados por inexigibilidade. Pessoal, o que é a inexigibilidade de licitação? A lei prevê duas espécies de contratação direta, assim como a lei anterior já previa. As contratações diretas podem se dar por dispensa ou elas podem se dar por inexigibilidade de licitação. Então, a contratação direta por dispensa não vai ser tema de conversa nossa hoje, mas está regulamentada nos artigos 75 e 76 da lei. Temos dispensa de valor, dispensa em situações de urgência e assim por diante. Hoje, na live, a gente vai falar da outra hipótese de contratação direta, que é a inexigibilidade de licitação. Essa está regulamentada no artigo 74 da lei. É importante lembrar vocês que o artigo 73, pequenininho, ele vem ali só para dizer um detalhe que talvez alguém esqueça. Todo mundo que concorrer para uma contratação direta ilegal responde por dolo ou erro grosseiro em razão dessa contratação direta ilegal. Tá? Então, essa é uma lembrança que a lei deixa pipocando para a gente. A inexigibilidade se pauta numa lógica de inviabilidade de competição. Então, o artigo 74 explica que é inexigível a licitação sempre que for inviável competir. Se a competição é inviável, a licitação será inexigível. E aí, a lei anterior trazia 3 hipóteses de inexigibilidade, a nova traz 5. Eu vou focar nas novidades primeiro e depois eu vou chegar naquelas que a gente já conhecia. Aliás, não. Vamos começar assim. É inexigível a licitação, todo mundo sabe, para aquisição de bem ou serviço cujo fornecedor seja exclusivo. Então essa é a inexigibilidade clássica, porque ela decorre de uma real inviabilidade de competição. Então, para aquisição de bem ou serviço cujo fornecedor seja exclusivo, nós estamos diante de uma inexigibilidade. Também há inexigibilidade para a contratação de artistas consagrados pela mídia. Nesse caso, a lei traz algumas regrinhas. O artista deve ser consagrado pela mídia ou pela opinião pública e a contratação deve se dar ou diretamente com o artista ou com empresário exclusivo desse artista. Né? Então, contratação direta com o artista ou com o empresário exclusivo para justificar essa lógica da inexigibilidade, da inviabilidade de competição. Também há inexigibilidade para a contratação de locação. Eu vou pular dos serviços intelectuais, que é a que mais interessa, né? Então, há também inexigibilidade para locação e aquisição de imóveis, nos casos em que a localização e as instalações condicionam a escolha. Então, também é inexigível para locação e aquisição de imóveis quando a localização e as instalações condicionam a escolha do imóvel. Isso era dispensa, né? Na nova lei é inexigibilidade, toma cuidado com esse detalhe. Também há inexigibilidade nos casos de credenciamento. Credenciamento é um tema que a gente não vai conversar agora, que é um procedimento auxiliar. É tratado como inexigibilidade, mas o procedimento vai se dar por edital de chamamento público. E o que me interessa? A inexigibilidade para serviço técnico especializado de natureza intelectual, com profissionais de notória especialização. Então, é inexigível a licitação para a contratação de profissionais que vão prestar serviço técnico especializado de natureza intelectual, desde que essa contratação se dê com profissionais de notória especialização. Pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Essa inexigibilidade, primeiro, na lei anterior, ela se dava quando se tratasse de um serviço técnico especializado de natureza singular.
Essa singularidade gerava muitos debates mesmo. Inclusive, em alguns momentos chegou-se a dizer que não seria possível a contratação de serviços continuados, advogados, contadores. Seria impossível nesse entendimento originário por não se tratar de uma situação em que havia a notória, a comprovação da singularidade, não haveria essa legitimidade de se utilizar essa contratação para serviço continuado, de advogado, de contador. Tivemos uma alteração no Estatuto da OAB. O Estatuto da OAB, ele foi alterado, de contabilidade também, para dizer que os serviços de advogado e os serviços de contador seriam singulares por sua própria natureza. Diante da controvérsia, a nova lei decidiu tirar a singularidade do serviço. Isso. Ela tirou a lógica da singularidade e falou serviço técnico especializado de natureza intelectual, com profissionais de notória especialização. Daí, isso gera alguns pontos, né? Quando a gente trata dessa inexigibilidade com profissionais de notória especialização para serviço de natureza intelectual, posso fazer a contratação de serviço continuado? Serviços de advogados, contadores. É possível uma contratação de uma assessoria jurídica, contábil, por meio de inexigibilidade para a prestação de serviços de natureza continuada? Sim, com calma, né? O que acontece? É muito importante a gente conseguir demonstrar que para haver a inexigibilidade de licitação, eu estou diante de uma situação em que a inviabilidade de competição se dá pela notória especialização do profissional. Porque essa notória especialização vai gerar um serviço diferenciado e necessário para a atuação da administração pública. Por exemplo, eu vou dar um exemplo real. Aqui em Salvador, a gente tem uma contratação. Olha, Salvador, quarto maior município do Brasil, né? Então, um município que tem uma estrutura de procuradoria municipal imensa, concursados, de qualidade e tudo mais. Contratou um escritório de advocacia para tomar conta das causas de royalties de petróleo em Brasília. Por quê? Porque, por melhor que seja o procurador do município de Salvador, ele não vai conseguir atuar na mesma qualidade que um escritório que fica lá do lado do STJ, enche o saco do ministro todo dia. Então, a notória especialização desse profissional em royalties justifica essa contratação. E aí vem a pergunta da Karina. Então, pode contratar uma assessoria para prestar o serviço de assessoria em licitação? Claro que sim. Preste atenção no seguinte, eu não posso fazer uma contratação de um escritório de advocacia que vai tomar conta das causas civis, trabalhistas, previdenciárias, tributárias, administrativas, absolutamente tudo. Primeiro, que ninguém tem notória especialização em tudo, né? Começa por aí. Segundo, pessoal, porque nesse caso, a falta do nicho específico faz com que você não consiga enxergar a real necessidade de um profissional de notória especialização. A verdade é que, para minhas causas comuns, eu posso atuar com a minha atividade sem precisar da notória especialização. Agora, eu tenho uma lei de licitação nova, vai ter uma implantação, uma assessoria, sou eu que vou responder pelos problemas que acontecerem, eu posso contratar um escritório especializado, provando a notória especialização dele, justificando ali a inexigibilidade, como a Laís está falando, muitos não conseguem justificar. Justificando a inexigibilidade, primeiro, demonstrando que essa notória especialização do profissional vai garantir segurança e, consequentemente, atendimento ao interesse público. Ou seja, se eu tiver profissionais que não estão qualificados nessa assessoria jurídica, minha licitação vai parar no meio do caminho. Eu vou atrasar, vou ficar sem contrato, sem prestação de serviço à sociedade. Então, essa segurança na assessoria de licitação é fundamental que ela seja bem feita e a notória especialização do profissional faz diferença. Além de tudo, pessoal, você vai ter que demonstrar experiência na área, né? A experiência desse profissional. Então, você vai pegar ali uma qualificação acadêmica dele, cursos de qualificação que ele tenha, um atestado de capacidade técnica de que ele começou a atuar ali, ainda que ele tenha começado a atuar com licitação com empresas privadas. Ele
pode pegar atestados de capacidade técnica de particulares também. Então, você quer começar agora? Começa com empresas. Dá uma assessoria a uma pequena empresa, uma microempresa, pega um atestado de capacidade técnica, vai montando o seu portfólio, mostrando a experiência na execução dessa atividade. E é isso que tem gerado as oportunidades, né? É isso que a gente está conversando. Eu tenho mostrado que alguns dos alunos ali, por exemplo, do especialista, começaram com microempresas. Eu estava falando de uma aluna que disse que ela começou com o vizinho dela que vendia pinto. E ela disse, meu Deus, mas vamos comprar pinto? Aí catou lá e encontrou. Em escola agrotécnica, Instituto Federal. E aí começou a vender pinto pro rapaz. E depois ela conseguiu mais outro e mais outro. 2, 3 atestados de capacidade técnica e hoje está prestando consultoria também em órgãos públicos. Então, muitas vezes você tem que começar a sua atividade prestando essa assessoria a algumas empresas que querem atuar com licitação para que isso lhe acumule experiência para facilitar o órgão público fundamentar sua contratação por inexigibilidade. Alguns de vocês já são servidores públicos. E aí, implantaram no próprio órgão. Pega um atestado disso, a portaria que te nomeou como presidente da comissão de implantação e vai correndo atrás de montar um portfólio. É tudo na montagem do portfólio detalhada, mostrando experiência, mostrando qualificação, tudo junto é importante. Com você, profissional, que quer atuar nessa área, é importante que você tenha o seu portfólio bem montadinho, porque você já vai ajudar o órgão público que quer te contratar, tá?